Olá, vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, notícias comentadas, dando aquele fechamento da semana, com algumas questões aqui que é bastante legal, bastante interessante, que a gente deu umas verificadas. Eu confesso que havia feito anteriormente um outro programa, né, aqui para ser exibido, porém acabei cometendo um vacilo, acabei cometendo aqui um equívoco. Acho que o programa de agora não vai ficar tão legal quanto o anterior, né? Até devido também algumas outras questões aqui também. Mas isso é o de menos. Vamos tocando aqui o nosso barco, né? Queria comentar entre os assuntos importantes aqui do dia, né? Primeiramente, parabéns para o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Claro que outros sindicatos também estão aí na luta, né? Mas os metalúrgicos sempre se fazendo presente, fazendo valer a luta da categoria e indo para cima, né? Apesar de terem feito aí um apoio crítico ao atual governo para poder derrotar o anterior, a independência, o classismo, antes de tudo, ele é vital para um sucesso aí da luta e daquilo que queremos. E claro que algumas divergências à parte, tanto a Central Sindical Popular com Lutas, né, que abraça aí também a própria dirigência do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o podcast Mesa de Debates e tantos outros partidos, movimentos sociais, mídias independentes, afins. Estamos aí no bojo, né, da luta contra o capitalismo e, claro, a gente sabe que não é do dia para a noite que isso vai ser viável. Sabemos que muitas negociações, né, precisam ser feitas no meio do caminho e é isso que o sindicato buscou fazer em Brasília, encontrando o próprio Geraldo Alckmin, filho aqui da terra também, né, do Vale do Paraíba, e lá os recebeu, prometeu conversar a respeito, né? Verificar questões aí como a situação da Vibras, entre outros. Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente, também é ministro aí do desenvolvimento, né? Com relação às questões ligadas à indústria, comércio, afins. Bom, vamos ver como é que vai ser a final de contas, né? De qualquer forma, é bom que o sindicato esteve presente aí nessa questão. Um outro assunto aqui que eu acho interessante a gente abordar, até por falar no sindicato dos metalúrgicos, né, e nas questões sindicais de uma forma geral, é sobre o salário do DIEESE, né? De acordo com o DIEESE, o salário mínimo deveria superar a marca dos R$ 6.000, ao contrário dos 1.300 que o governo federal prometeu reajustar. E como o próprio DIEESE contabilizou, esses 1.300 na verdade não dariam para nada, né? No sentido de que para o trabalhador com uma família de 4 pessoas, né? A esposa, marido, filhos, né? Ou enfim, independente aí da concepção, da conjuntura familiar, mas uma família é, dentro daquilo que a gente, qualquer um pode aí querer conceber como família, mas numa média aí de 4 pessoas, né, 4 cabeças aí por família, dificilmente o assalariado conseguiria sustentar dentro daquilo que bem precisaria. A gente pode até falar, mas com o salário mínimo ele tem aí o seu supermercado, a cesta básica e a sua moradia
e o resto ele tem educação pública, saúde pública, serviços públicos e por aí vai. Bom, isso pode parecer matematicamente bonito por um lado, mas mesmo assim a conta não fecha. Primeiro, porque a vida não pode ser tão reducionista, né? Eu acho que a emancipação é uma das grandes preocupações aí, inclusive do ponto de vista marxista, e é muito querer limitar a pessoa até a sua própria condição, como se ela não precisasse consumir arte, consumir cultura, consumir livros. E claro, né, não vou ser aqui tão extremista, consumir também bens de consumo, bens, entre aspas, supérfluos, né? Até porque esse termo pode ser relativo para alguns, e com o salário, né, mensal aí atualmente na faixa dos 1.300, realmente é de se pensar que o Diese não deixa de estar correto. Claro que vai entrar toda essa questão de como que o mercado lidaria, como ficaria para as pequenas e médias empresas, porém os grandes capitalistas teriam total capacidade e viabilidade de dar um salário nessa faixa. Mas lembrando que, para além da discussão se o salário ideal é o atual de 1.300 ou o salário calculado pelo Diese, a gente poderia pelo menos fazer um debate. Aliás, é um assunto que eu hei de propor aqui entre os colegas do podcast, entrevistar economistas, sindicalistas, né? Até para a gente entender um pouco melhor a base de cálculo do Diese e colocar essa questão aí no bojo também. De repente que não fosse o salário do Diese, mas pelo menos 50% do que a própria entidade calcula, o que já seria praticamente o dobro, né, ou mais que o dobro, aliás, do que é o salário atualmente do trabalhador médio assalariado, e também conversar inclusive com entidades. Eu não tenho certeza, mas posso falar atualmente, mas posso falar por experiência de 10 anos atrás, o POR, né? Abraço aí para o Os, para o Erson e companhia. O POR, por exemplo, há 10 anos atrás, numa manifestação que participávamos, né? Claro, isso muito antes do podcast Mesa de Debates existir, mas já com parte aí dos membros, né? Já com os membros originais do canal, eu e o Guilherme, participávamos aí de uma manifestação em São Paulo, eis que vimos algumas placas na época, repito, há 10 anos atrás, o Diese falando que o salário mínimo ideal era na faixa dos 2.000, 2.500, algo em torno disso, e o POR, né, o Partido Operário Revolucionário, falando, estendendo faixas, dizendo que reivindicando, né, estavam aí, entre outras questões, na luta por um salário mínimo de 3.300. Quer dizer, se o Diese, né, à época já falava em 2.500 que já era um salário muito melhor, mais considerável do que o da época, e para muitos empresários, patrões, aquilo já seria absurdo. Evidentemente, o POR, nesse aspecto, né, não vou entrar aqui no mérito, mas já estava até mais, digamos assim, eu não sei se é o termo correto, né, mas talvez podemos dizer que avançado nessa questão. Claro que, né, como eu disse, não vou entrar aqui no mérito, né, quem está certo, quem está errado, mas é talvez um debate interessante poder falar com entidades classistas, saber se o salário que o Diese reivindica é o correto, ou precisava ser mais,
ou tem que ser menos, ou tem que ser o salário que o governo estipula, ou tinha que ser menos ainda do que o salário que o governo estipula, né? Claro que cada um vai ter a sua análise, mas isso a gente pode também estar abrindo aí para uma outra questão. E isso daí já me transmite para um outro assunto. Se a gente pegar aí os mais pertinentes da semana, os mais pertinentes que a gente vem trabalhando aqui, falar um pouco sobre a questão aí da Americanas, hein? Americanas, seu Jorge Paulo Lemann, que fiasco, hein? Que vacalhação. Eu não vou aqui me aprofundar muito em algumas questões, quer dizer, vou aprofundar entre aspas, né? Mas vou, ao invés de ficar dando alguns pitacos e comentários particulares, vou pegar algumas informações aqui que eu vi. Na verdade, foi o pragmatismo político, né? Acompanho muita coisa deles pelo Instagram. Não tem problema nenhum em estar falando aqui, né? É um canal também de mídia, né? De jornalismo aí independente, de esquerda, e que também vai claro, com algumas diferenças, com algumas divergências, mas em determinados aspectos vai também na linha em algumas questões que nós defendemos também. E sobre a questão absurda aí, né, do prejuízo nas Americanas, vamos com algumas frases aqui que eu julgo um tanto quanto curiosas, mas que explicam muito legal, muito bem, e acho que bem melhor do que eu poderia estar explicando aqui sobre essa situação. Repetindo, o pragmatismo político separou algumas frases, alguns raciocínios aqui de intelectuais, políticos, pensadores aqui para falar aí um pouco sobre essa situação. Só trazendo aqui a todos, né? O Glauber Braga falando, né? Segundo o liberal, prejuízo nas Americanas é de acionistas, não envolve dinheiro público. Aí vamos aos fatos, né? 1/3 da dívida das Americanas é com bancos públicos. E segundo fato, a empresa que faz a auditoria das Americanas é a mesma que avalizou o balanço fraudado para privatizar Eletrobras. Então, dose aí, né? Vamos para a segunda parte aqui do Biruel. Ele fala: se o governo der 40 bilhões para salvar Americanas, o mercado vai ficar feliz, bater palmas e ir comemorar na Maldivas. Se der R$50 de aumento no salário mínimo, o mercado vai financiar o impeachment. O mercado odeia pobre, o mercado ama o lucro. Mais para frente, do César Calejon: estoure o seu cartão de crédito em apenas R$1.000 e tente negociar a dívida para ver o que acontece. Já os bilionários, como os donos das Americanas, têm prazos e descontos de até 70%. Esses que exigem austeridade fiscal do Estado e têm recuperação judicial para suas empresas. Da Janaína Dawi: Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil. Sua fortuna é avaliada em 72 bilhões. Ele é dono da Americanas, que tem um rombo de 20 bilhões. A Americanas deve 1,3 bilhões ao Banco do Brasil. Janaína, assalariada, atrasou a tarifa do cartão e recebe 20 ligações por dia de São Paulo. A diferença de ter dinheiro. Para mais algumas frases aqui, Raquel Landim diz: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sucupira obviamente teriam dinheiro para salvar Americanas. Ao optar pela recuperação judicial e impor prejuízo brutal aos bancos, credores e pequenos acionistas,
admitem o fracasso do seu tão falado modelo de gestão. E como a porrada não pode parar, voltando aqui ao Biruel, acionistas da Americanas recebiam o dobro de dividendos em relação às outras empresas. Ou seja, a fraude produzia fortuna para alguns e prejuízo para milhares. Nada diferente da Petrobras do Bolsonaro. Pagava bilhões em lucros, enquanto a gente pagava R$ 8,00 o litro da gasolina. E para fechar, fala aqui do Gabriel Colombo, ex-candidato ao governo de São Paulo pelo PCB. Teve fã de bilionário dizendo que Lehman, Teles e Sucupira iam colocar dinheiro do próprio bolso para suprir o rombo da Americanas. A realidade, pediram recuperação judicial, conseguiram e contam agora com congelamento da dívida por 180 dias. Não se iludam, o Estado burguês não cobra bilionário. E o Estado burguês não cobra bilionário, e o Estado burguês põe no pi do pobre e da população em geral, que não faz parte daqueles reduzidíssimos 10% de privilegiados, que infelizmente são aqueles que realmente mandam no país, independente se o governo é Bolsonaro, se o governo é Lula, ou qualquer que seja o governo burguês e de conciliação de classes que estiver de plantão. Acho que esse é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga. Vamos ver aí as páginas, né? Ou melhor, os capítulos dessa novela. De qualquer forma, peço aqui que continuem acompanhando, assistam o podcast Mesa de Debates, colaborem, ajudem. Teremos aí muitas novidades ainda em janeiro e daqui para o resto do ano. Vocês não vão se arrepender. Um abraço, um beijo, vamos que vamos, e é isso aí, meu povo. Abraço em todos, tenham um excelentíssimo final de semana e aguardem mais informações, mais podcast Mesa de Debates e nosso próximo Notícias Comentadas da semana que vem. Um beijo e tchau!